Olá pessoal, professor Zé Carlos aqui de novo, né? Não sei se essa é a nossa última aula, a gente vai ter mais aula comigo, mas vamos aqui fazer hoje a nossa aula de revisão. Antes, não esqueçam lá de fazer o registro de frequência lá, que vale como atividade também no Classroom, tá? E dúvidas, pode mandar por lá. Eu sei que muita gente ainda me curte lá no Facebook, pode ir curtindo lá à vontade, tá? E vamos começar a aula hoje, que é muito extensa, revisão de tudo que a gente viu no segundo trimestre. Quais são os objetivos hoje? Recapitular os conteúdos propostos no segundo trimestre, focando no período medieval, pincelando as principais características das artes e na arquitetura, partindo da arte bizantina até a arte gótica, que a gente viu a aula passada, passando depois pela arte islâmica, fazendo uma lembrancinha para vocês. Então vamos lá, o que a gente aprendeu no segundo trimestre? Arte grega, parte 3, você lembra, né? Que é o período helenístico que a gente falou, a professora Raquel. Depois teve dois momentos da Roma Antiga, que a gente falou lá de Rômulo Reno, lá da Loba. A paleocristã, que a gente começa a ter uma inspiração para essas artes medievais, né? Que a gente tem um período que começa as igrejas, as basílicas, né? Ele começa historicamente, né? Nos túmulos, né? Nos dutos que serviam para enterrar as pessoas, que era uma arte meio escondida, né, pessoal? Disfarçada. E a gente chega na arte bizantina, a Renascença Carolíngia, que a gente viu bastante sobre ela, bem bacana, do Carlos Magno. As aulas 16, 17 e 18 foram arte islâmica, e a arte românica e a arte gótica. Então vamos começar já pegando lá daquela divisão que se deu da igreja, depois, né, daquela decadência de Roma, que dividiu entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Que aqui o Papa se dividiu os papas lá e ele levou a capital para Bizâncio, que depois se torna Constantinopla, que depois se torna Istambul, né? Então, pessoal, e aqui a gente vai ver que é a parte de Carlos Magno, que é uma parte que foi, né, apoderada, se apoderou pelos bárbaros, né? Então, vamos lá. Aqui eram os católicos ortodoxos e aqui os católicos apostólicos romanos. Tá? O grande nome a gente viu na época lá era o Justiniano, tá? Lembra-se que começou com Constantino, né? Essa ideia de ir para Bizâncio e tudo, mas o apogeu foi com as conquistas de Justiniano. Capital Constantinopla teve seu marco com a construção da Catedral de Santa Sofia, hoje Hagia Sophia, tá? É uma mesquita do século VI pelo imperador Justiniano. Foi a primeira catedral do cristianismo. Atualmente é uma mesquita, como eu já falei. Tá aí a Hagia Sophia. Veja que ela é uma planta quadrada, tá? Essas torres surgiram depois, tá, pessoal? Não era bem da época. Então vamos lá, uma catedral de Santa Sofia, planta baixa de 1532 a 1537. Então a gente tem a concepção dela que era uma planta quadrada, diferente das em cruz que a gente vai ver posteriormente. Recebeu influências da cultura romana e oriental, Síria e Ásia. Estilo artístico teve a presença marcante do uso de cores. Aqui que se deu a evolução dos mosaicos. Desmaterialização e idealização das figuras, os personagens eram fora do espaço de tempo. Não tinha um cenário por fundo. A ideia é se transformar quase num ícone, tá? A planta retangular, como a gente já falou, dominada pela grande cúpula central, que foi uma inovação. Como que se sustentava essa grande cúpula? Esses arcos romanos aqui. Eles juntavam 4 arcos e em cima desses 4 arcos eles conseguiam colocar essa cúpula, tá? A cúpula sobre o pendente permitia a sua construção em plantas quadradas, tá? Então a gente vem aqui, o culto tá aos ícones. Iconoclastia, pessoal. Não é bem o que a gente está falando de ícone, mas se você prestar atenção, né, eles não têm muito aquela sensação de se fazer o corpo inteiro. Quando se faz o corpo inteiro, não há aquela proporção que a gente tem nas artes renascentistas, nas artes posteriores. A ideia era transformar e simplificar a imagem, quase virando um ícone. Depois, no período de 800 ao século XI, foi totalmente proibido o uso de imagem, principalmente naquela parte do Oriente, onde a gente tem uma forte influência islâmica depois, né? Então vamos lá, aqui a icono... E os mosaicos, vejam a perfeição e vejam que os imperadores naquela época de Bizâncio, né? Do Império Bizantino, eles eram quase elevados a deuses também e a reis. Os reis eram elevados a deuses.
Então, eles tinham essas auréolas que a gente não vai ver em outras artes. Proposital, tá? O imperador era assim, era um só rei, um só Deus, um só papa. Essa era a concepção deles lá, né? No carolígio a gente vai ver uma outra coisa voltada para um só Deus, mas não só um papa, tá? Mas aqui eles tentavam fazer, o papa era o próprio imperador. É assim que tinha que funcionar, tá? Então vamos lá. Qual período da arte restringiu-se a simplificar a imagem a quase um ícone? Período paleocristão ou período bizantino? Rapidinho, a gente já volta. Aqui, pessoal, de volta. Lógico, esse aqui está fácil, período bizantino, que é o que a gente está falando agora. Prosseguindo. Renascença carolíngia. Nossa, adorei essa aula de Renascença carolíngia, que me ensinou bastante, espero que tenha ensinado vocês, tá, pessoal? Império Romano do Ocidente. Lembra que a gente falou na arte bizantina do Oriente, Constantinopla, Império do Oriente. Aqui não, aqui era, né, a Itália estava dominada pelos bárbaros. Tá? Lá no final da Roma Antiga, a gente tem essa invasão bárbara ali, que a igreja começa a temer também essa invasão. E esses bárbaros, eles cultuavam diversos deuses. Diversos deuses. Tinham seus próprios deuses. E o que acontecia aqui? Aqui, ó, a partir do Clovis. A gente falou de Clovis. Reino Franco. O primeiro rei foi Clovis, neto de Meroveu, que era do Império Merovingio, né? Que o professor de história deve ter trabalhado com vocês. Que aqui ele queria um Deus, um povo e um só rei. Então ele queria reunir toda aquela região de bárbaro sob o comando de um rei, e eu tenho um Deus que tinha um papa. O rei não era papa nessa época, tá? Unificação das tribos bárbaras, tá? Descendentes, os 6 indolentes, que depois surgiu, né, e o poder ficava com o major-domos, que a gente falou também, né, que foi o Carlos Martel, que foi o pai de Carlos Magno. Daí, a partir de Carlos Magno, que surgiu o Império Carolíngio, de Carlos Magno, tá? Então, no século VIII, o major-domos, Carlos Martel, vitorioso na Batalha de Poitiers, importante, a gente falou isso na época, em 1732. Aí surgiu o filho dele, que era o Pepino Breve. Sela a paz com os lombardos. Lá, se a gente voltar lá atrás, ó, pá, os lombardos ficavam aqui. E com isso, o que ele faz? Ele pega parte ali de Roma e cede para a igreja. Cede, dá. Em troca do quê? Ele ser reconhecido como o rei da igreja, né? O rei ali, que era uma coisa importante. E ele cede esse terreno para o papado e a gente chama de patrimônio de São Pedro. E se torna uma parte intocável ali, tá? Conquista de vez a Lombardia, aí quando já assume, filho de Pepino, já assume Carlos Magno, tá? Conquista e os saxões, criou uma administração mais eficaz, dividiu o território em condados, marcas e ducados, que a gente lembra, né? Que surgem os duques, os condes e os marqueses ficavam nas fronteiras. Também cria os capitulários, né? Que eram as leis cobradas pelo mitim dominite, que eram diversas escolas criadas que já existiam e reformadas. Então, eles começam a invocar um pouquinho mais para a educação. Surgem as grandes escolas ali, começam... Porque o próprio Carlos Magno, ele não aprendeu a ler. Aí a gente vai ver que eles começaram a simplificar a letra para facilitar a leitura, né? Então, eles tinham... o objetivo deles era reviver o saber clássico, o trivium, que era o ensino literário, né? Gramática, retórica, que é a dialética, e o quadrivium, que era o ensino científico, que é a aritmética, geometria, astronomia e música. Então, as arquiteturas da arte carolíngia, ela vai ser uma mistura de tudo que a gente tinha visto até então. Por quê? Porque ele estava preocupado com outra coisa aqui, tá? Ele estava preocupado em tomar o poder, que depois vai ser dividido, quando o Carlos Magno morre, vai ser dividido em seus 3 filhos, e acaba virando posteriormente, né, o Germano, que foi um dos filhos dele, o Império Germânico Romano do Ocidente, né, que vai se tornar o Sacro Império, né, que é o primeiro Reich que se fala, né, que até o Ritter falava que o período dele era o terceiro Reich. Né. Então vamos lá. Criou uma administração mais eficaz, dividiu o território em condados, marcas e ducados. Cria também pequenas leis, os capitulares. Estamos falando de que período que se torna a base do sistema feudal, tá? Período bizantino, Renascença carolíngia ou período paleocristão?
Essa está muito fácil, que eu vou até responder depois de costas para vocês. A gente já volta. Estamos aqui de volta, pessoal. Lógico que é o carolíngio lá do seu Carlos Magno, tantos avanços. Voltem à aula lá, assistam de novo, foi bem interessante a aula, se não me engano, a aula 15. Vamos lá, Renascença Carolíngia. Tá? E mais uma coisinha aqui da Renascença, olha aqui. As minúsculas que ele criou lá, que foram essas primeiras letras aqui. Desenvolvido com o intuito de se tornar o padrão caligráfico europeu. Tá? Um manuscrito ricamente ilustrado de Prudentes, criado por volta de 900. Tá? Então você vê que a minúscula carolíngia era uma letra mais simplificada, como eu já tinha falado, né? E ele dava ênfase a essa primeira letra aqui do nome, dos textos, né? E aqui como é que era a pintura, né? Ainda era em forma desses ícones da simplificação, só que já não tem mais aquela auréola em volta do rei, como a gente tinha na arte bizantina, né? Que é sobre a coroação de Carlos Magno, né? Aqui a santa, você já vê que ela já está de corpo inteiro, ainda sem um fundo, sem uma concepção, tem os mosaicos, ela é ligada ao cristianismo, desapego à proporção também, como na arte bizantina, baixos relevos e mosaico também é importante na construção, pinturas e murais, relicários, afrescos e iluminura, que também vai ter agora uma boa parte da Idade Média, todo mundo vai trabalhar em iluminura, que são aqueles pequenos livros, né, que tinha aquela parte dourada, aquela parte folheada, ouro, né, para enriquecer, que contava história, normalmente tinha um pouco texto e muita imagem, né. Então vamos lá, escreva sobre a Renascença Carolíngia e seus avanços. Comente seu contexto histórico. Você pode falar sobre a minúscula carolíngia, né? A gente pode falar sobre a ideia de criar as primeiras escolas ali, de querer ensinar mesmo, de unificar o povo e voltar para uma única religião, tá? A gente já volta. Bem rapidinho, hein? Eu esqueci de responder aquela de Costa, né? Eu respondo essa. Período medieval aqui, arte românica. A gente trabalhou isso na aula 19, né? Não existia uma arte homogênea, pois os povos eram diferentes. A gente está falando, a gente vem num período carolíngio, tá? Que é um período onde, teoricamente, começou uma parte das cruzadas, depois foi se oficializada ali perto do final da arte românica e da gótica, né? Mas a ideia do Carlos Magno já era uma concepção de cruzada, tá? Então, assim, homogênea era diferente, o castelo não era castelo, de Palácio Luxuoso, a gente falou isso, eram fortificados, circundados de muralhas. Serviam para defender os territórios contra os invasores, para efeitos bélicos, né? Bélicos quer dizer efeitos de guerra, né? Se proteger mesmo. As igrejas também eram muito fortalecidas, então era muito parecido castelo e igreja, tá? Então tá aí o Castelo de Guimarães em Portugal, do século X, vê aqueles castelos, o que a gente chama de castelo medieval, né? As igrejas elas vão ter a concepção voltadas lá no período paleocristão, lembra que as antigas basílicas de São Pedro, como é o caso aqui, né, como é que era o desenho, nesse chapéuzinho, que a gente fala, esse telhadinho em forma de chapéuzinho, essa concepção de nave lateral, né, e eles vão buscar isso para retratar na arte românica, tá? Século X abandona o exemplo de basílica com teto de madeira, que é o que a gente tinha antigamente, era muito frágil, era inflamável, pegava fogo, o teto caía, então não podia ser muito alto, não podia ser muito grande, né? Porque a tendência era fragilizar. E eles vão buscar inspiração lá antes de Cristo, no Panteão, lá, no Parthenon lá, vai ter lá que eles vão buscar a inspiração lá, tá? No Panteão em Roma, era todo em pedra, com uma cúpula utilizando o arco romano, aí que você vai buscar a ideia do romano, tá? Decidia abobadar os tetos. A igreja românica era sempre abacial, pertencente aos monges, formato de cruz latina. Horizontalidade e os contrafortes são as principais características. Contrafortes, aquelas colunas grossas para sustentar as paredes que eram grossas, por isso que eram escuras as igrejas, né, românicas. Lembra que a gente falou também o deambulatório, que é esse movimento aqui que a pessoa fazia. Os fiéis faziam para passear dentro da igreja, para visitar as igrejas, visitar as relíquias, né, que se passava aqui perto da abside, né, que é onde fica o altar, né, e não atrapalhar a missa. Então foi criada essa concepção de três naves, né, a nave central e as outras duas naves, que depois, né, vai ser ainda por uma portada, e que na arte gótica vai passar a ter as três portadas, uma para entrar, outra para sair, e uma para os fiéis aqui no meio. Então vamos lá, Saint-Cerny, na França, né, para você ver a concepção de cruz. As torres surgem nesse período, né,
no cruzamento da cruz latina, né? Então você vê a concepção de Saint-Cerny. E detalhe, como a gente falou na época, alguns surgem as torres, mas alguns com influências orientais, que são influências bizantinas, em vez da torre, será a abóbada. E você lembra que a parte da Itália pertencia à parte do Império do Oriente. Então a gente vai ter uma caracterização em Pisa que ela não é a torre, ela é o abobadado que a gente vê ali, mas na concepção da cruz latina, tá? Românica. A gente também estudou, na época, as arquivoltas, os tímpanos das portas, né? As partiluzes, as gêmeas são essas colunas, e o dintel, que aqui tinha pequenos, normalmente, temas de juízo final no dintel, e o tímpano era muito recheado de história, tá? De maneira iconográfica, para ensinar os fiéis, né? Que a maioria é analfabeto. Então, São Lázaro de Atum, na França, 1130. Surge a figura do demoninho, lembra aqui? Então, aqui o juízo final, esses anjos, né? Aqui, se você pegar o zoom, deixa eu ver aqui tem o zoom. Tá? A concepção aqui que a gente falou na época não é um pantocrátor, né? Que a gente via muito na arte bizantina, e aqui a gente não vai ver tanto, né? Vai ver sempre a concepção dos 4 anjos ali, né? São Miguel, com cara de um homem, o São Mateus com cara de boi, por aí vai, que a gente estudou lá, né? Que era a concepção do anjo naquela época. Então aqui, ó, o cara dos desesperados na parte do juízo final. Então uma escultura bem iconográfica, né? Tinha um caráter moral, de expressar que a arte impressionava os seus observadores ao trazer a característica de fragilidade moral e pecado. Os capitéis também eram historiados, também contavam uma história. O uso de cores fortes, isso na pintura, tá? E na escultura. A proporção irregular era proposital, porque o Jesus Cristo tem que ficar maior e os outros têm que estar menor. Essa é a concepção, tá? Formação do imaginário através de imagens sobre o juízo final e o inferno. Cristianidade do medo. A igreja queria meter medo para você entrar para a igreja. Do lado de fora, o terror. Dentro, o paraíso. Sempre assim. Então a gente tinha o Panteão Real, que a gente falou já aqui, ó, da igreja de São Isidoro. A gente falou de São Marcos o Leão, São Mateus o Anjo, né, São João a Águia e São Lucas o Boi. É a concepção medieval dos anjos. Esqueça aquela ideia de anjinho que a gente chama de anjinho barroco, bonitinho, com asinha. Não tinha. A concepção de anjo naquela época era assim, tá? Então surgiam as primeiras monarquias, agora a gente já chega na arte gótica, né, que é a baixa Idade Média, o românica é a alta Idade Média, e o gótico é a baixa Idade Média. Surgiram as primeiras monarquias, as grandes cidades, o clero, classes novas e ricas, comerciantes e os banqueiros, né, a burguesia. Nas igrejas, queriam demolir as pesadas paredes, aumentar as janelas para entrar mais luminosidade e elevar ao divino, né, que a gente falou. Um espaço sem divisões, onde as paredes seriam delegadas à luz de Deus, tá? Então a gente tem a arte gótica, a solução tecnológica economizar a quantidade de pedra e ao mesmo tempo dar um crescimento, uma verticalidade. Então surge o arco ogival, que a gente explicou lá, né? Assim aguenta mais peso do que aquele redondinho básico. Nossa, meu redondinho está ótimo, 180 graus. Tá? O arco ogival, mais pontiagudo, faz com que a igreja fosse mais alta, vertical. E as igrejas góticas são sempre catedrais, sempre cátedras, que a gente fala, que são de centros urbanos, e as românicas eram de centros rurais. Tá? Então vamos lá. Instala-se a cristandade num medo difuso, de que ajudar a criar ideia, um ataque contra o cristianismo. Formação do imaginário através das imagens sobre o juízo final e o inferno. De que período estamos falando e qual personagem surgiu? A gente comentou na aula, hoje a gente comentou bem por alto, tá? Reis com figuras divinas na arte grega, figura das gárgulas na arte bizantina ou figura do demônio na arte românica. Lembre-se, a gente já volta, hein? Vapt-vupt. Voltamos aqui, né, pessoal? Maravilha, hein? Então, olha, lógico, a resposta correta é a figura do demônio na arte românica. Lembra que começou a se estilizar, né, o estereótipo de demônio, né, para amedrontar as pessoas lá na arte românica que a gente viu na aula 19. Então, vamos lá. Ainda sobre a arte gótica, o arco botante surgiu, aquelas braços que se seguravam, né, surgindo a possibilidade de ter maior número de janelas e os vitrais também. Tá? Ainda na arte gótica, os vitrais e as rosáceas surgem ali, né, como eu falei.
São vidros coloridos pintados à mão, deixando o local mais sublime, como se fosse um pedacinho do céu. Tá? E o vitrô central é a rosácea, que é esse formato arredondado. Os tímpanos sofrem uma alteração e eles ficam mais personalizados, mais complexos, né? Mais detalhados. A gárgula surge também, que era uma escultura amedrontadora que podia ter o seguinte objetivo: causar medo nos fiéis e escoar a água das chuvas, né, pessoal? Então tá aí um tímpano da arte gótica e as gárgulas aí para vocês verem. Então vamos lá. Diferencia a arquitetura gótica da românica. Tem muita coisa. Fácil. Essa eu vou dar um tempo bem longo para você, para dar tempo até de eu pegar um cafezinho com um biscoitinho. Já volto. De volta aqui, pessoal, fácil, né? Aqui eu vou dar só traçar para vocês. A arte românica é sempre abacial, que é dos monges, era estrutura robusta, paredes largas, horizontalidade, figura do demônio, influência das outras culturas e surgimento da torre no transepto, lá naquele cruzamento, né? Às vezes tinha a cúpula, né, arredondada, mas a maioria das vezes é a torre, tá? E a gótica sempre catedral, paredes se torna mais ou menos uns 40 centímetros mais finos, você pode colocar ali. Tem o arco botante, maior iluminação com os vitrais e as rosáceas e a tendência verticalizada, né, e, né, de centros urbanos. Facinho. Então vamos lá. Arte islâmica, agora a gente vai finalizando a nossa revisão, lembrando da arte islâmica que começa lá com a Kaaba, aquela caixa preta lá, aquela pedra famosa de Maomé, aquela toda a história de Maomé que a gente falou, né, e dos, né, califados, né, que os califados são uma espécie de imperador, de rei, né, e a gente lembra que Maomé se julgou o último profeta, né. Então a gente tem a arte islâmica, a expansão até a morte de Maomé, então você vê que era aqui, naquela região do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, depois no califado ortodoxo, quem sucedeu, né, os califados eram famosos parentes de sangue do profeta, tá? E que depois deu um maior rolo com isso entre os omíadas e os abássidas que a gente viu também na aula, tá? Então, e aqui a expansão durante o califado omíada, né, que eles se expandiram e pegou parte da Península Ibérica. Então, por isso que a gente tem muita mesquita lá na Espanha, ou no Portugal, ali, que foi onde foi dominado pelos árabes, né? Então, o primeiro nome, né, da arquitetura surgiu o Domo da Rocha, no califado ortodoxo, posteriormente o omíada, que a gente estudou também, que foi o que deu uma grande evolução histórica, né, e para desenvolvimento da arte, da cultura, o califado omíada, mas sempre voltado para a guerra, nos omíadas que surgem, né, os sunitas e os xiitas, né, que dá essa briga e se torna o primeiro califa abássida, né, que se torna esse parente que a gente viu lá, bastante coisa. E, por fim, os otomanos, que vai até 1923, depois da Primeira Guerra Mundial, onde eles apoiaram os germânicos, aí tiveram a sua decadência, né, acabou, né, um califado muito comprido, que foi o otomano, né. Então, a gente viu na arte islâmica as minaretes, que são essas torres, onde o Almohadem ia lá anunciar as 5 orações diárias, né. A gente viu sobre a ideia do oniconismo, que tinha uma especial face de representações figurativas, a ausência de representação material, né, que também num período da arte bizantina ocorreu, né? O arabesco, que vinha substituindo essas ideias figurativas de santo, tudo que não tem, que eram motivos florais, a caligrafia árabe, que era muito enriquecida por isso, né? E as formas vegetais, que normalmente eram imaginários. Tá? Então a gente tem a mesquita de Isfahan, a gente viu essa ideia do arabesco, né? E a caligrafia árabe a gente estudou também. A gente estudou o mimbar e o mihrab, que é esse pequeno altarzinho, normalmente onde fica o Alcorão, né, que é o livro máximo deles, que da Hagia Sofia, e o mimbar, que era tipo essa escadaria, como se fosse um púlpito, né, pro profeta se falar suas orações, tudo ali, né, como a gente falou. Então vamos lá. Observe e julgue o correto. Os árabes tinham uma atitude especial face às representações figurativas. É a ausência da representação material. É verdadeiro ou falso? É sobre o quê? 2. O primeiro modelo visa ângulos e as formas fixas e estáticas, formas geométricas. Estamos falando de iconoclastia e arabesco ou de arabesco e aniconismo? Já volta, esse é meio confuso, daqui a pouco a gente está aí.
Voltamos aqui, pessoal, lógico, né, que árabes tinham uma atitude especial à face da representação figurativa, lógico que isso é iconoclastia. E o primeiro modelo, né, forma geométrica, é o arabesco, que o terceiro, né, o segundo teve os motivos florais e o terceiro modelo era a caligrafia árabe, tá? Então a resposta correta é aqui a letra A, iconoclastia arabesco, tá? O azul está bem escrevendo. Então vamos continuando, né, ainda falando de arte islâmica, surgiu as muqarnas, que era aquela espécie de estalactites que a gente viu na última aula sobre o islamismo, né, aqui na mesquita de Isfahan, que é essa arquitetura muito bem incrementada dentro das mesquitas que a gente tinha, né. E a gente chegou, na última aula lá sobre o islamismo, falar do Taj Mahal, né, 1632, 1653, 20 mil funcionários para construir esse período, do imperador Shah Jahan, construiu memória da sua esposa favorita. Acho que ela teve complicações depois que ela teve o 14º filho, né, acabou morrendo, né, que era Mumtaz Mahal, que era a joia. Eu nem vou falar o nome dela, que a gente já se complicou na última aula, né, mas eu prefiro chamar Mumtaz Mahal, que quer dizer a joia do palácio, que ele construiu totalmente branco, né, toda aquela concepção. A ideia era construir também um Taj Mahal negro, né, para ser o túmulo dele, né, que a gente falou. Então, pessoal, de arte islâmica a gente teve 3 aulas, deu para resumir nisso, e a gente agora vai fazer uma brincadeira nessa última atividade com vocês. Baseado nos conhecimentos do segundo trimestre, analise cada imagem escrevendo a sua característica e nome, relacionando ao seu período artístico correspondente. Em seguida, relacione com as alternativas. Letra A, arte românica. Letra B, arte gótica. E letra C, arte islâmica. Eu vou colocar as 3 imagens para você. Aqui, tá? E tem 3 elementos aqui. Aqui eu estou marcando um elemento, aqui eu estou marcando um outro elemento e aqui eu estou marcando um outro elemento. Você vai relacionar qual deles. Eu vou deixar a pergunta aqui para você e vou dar um tempinho um pouquinho comprido para você analisar bem e fazer uma resposta bem caprichada. Já volto em definitivo. Aquele abraço. Oi, voltamos aqui, pessoal. Maravilha. Respostinha fácil, muito legal. A gente está falando aqui de contraforte, né, que era a principal estrutura que segurava aquelas paredes robustas, né, da arte românica. A gente está falando das muqarnas maravilhosas aqui, né, e do que é isso aqui? Esse está fácil. Então vamos voltar aqui, pessoal, olha lá, ó. Todos aqui. Aqui a gente está falando de Granada, de Notre Dame e da Saint-Sernin, aqui para você ver, na França, todas essas características que a gente estava falando, tá? Muito fácil de escrever, a gente passou a aula inteira comentando sobre isso, e essas diferenciações, lógico que a muqarna não vai ter nenhuma dessas outros tipos de arquitetura, né? E o arco-botante é uma característica da igreja gótica, e aqui uma característica da igreja românica, e aqui, consequência, uma característica da igreja, do templo islâmico, né? Então, A, C, B, as respostas corretas. Espero que vocês tenham gostado. O que a gente aprendeu hoje? Recapitulamos tudo, fizemos o Remember for You, né? Da arte do segundo trimestre. Bizantina, Renascença Carolíngia, Românica, Gótica e Islâmica. Até a próxima. Se não tiver próxima, a gente se vê um dia. Aquele abraço, pessoal.